Vem cá, vou te fazer uma pergunta. Você se lembra qual foi o primeiro videogame que você jogou? Qual foi o primeiro console? Com quem você estava e onde você estava? Dedo no pego e gritaria, pessoal, o Praga tá na área, e o papo de hoje é contando um pouco sobre a minha trajetória nos videogames, onde tudo começou. Então vem comigo para mais um vídeo. O ano era 2000, pessoal, e a gente assistia no SBT, antes de ir pra escola, Dragon Ball clássico e também Street Fighter 2, a série que passava no SBT. Alguém assistiu essa série? Alguém tentou fazer Hadouken? E eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eu estava fazendo um tratamento médico e meu irmão me levou para tomar algumas vacinas no postinho. Saindo do postinho, a gente foi pra locadora. E lá a gente jogou Street Fighter 2. E foi amor à primeira luta. Lembro também que a gente jogou naquele dia Mortal Kombat 2, que eu também gostei muito. Mais pra frente, mais tarde, a gente acabou assistindo o filme Mortal Kombat no SBT. Alguém lembra desse filme que passava no cinema em casa, no SBT? Com o passar do tempo, um dia meu irmão chegou com um videogame lá em casa, o Super Nintendo e o combo com duas fitas. Top Gear 2 e Final Fighter 3. E cara, eu adorava jogar aquilo. O problema é que meu irmão era meio chato, então nem sempre deixava eu jogar, né? Comenta aí se você também já teve um irmão assim. Passado algum tempo, os vizinhos ao redor também começaram a comprar esses videogames. E como tudo era muito longe, a gente emprestava a fita um pro outro de vez em quando, passava o final de semana ou alguns dias. E foi nessa de emprestar fita que eu conheci o jogo que eu mais joguei na minha vida, que foi o Donkey Kong 2. Rapaziada, esse jogo era viciante demais. Eu consegui o que na época era quase como platinar um jogo, né? Eu fiz 102% do progresso. A fita tinha uma pilha, uma pequena pilha. E essa pilha fazia com que a gente pudesse salvar os jogos. Então, se desse algum problema com aquela pilha ou alguma coisa, você não conseguia salvar. E tinha que jogar o jogo inteiro sem poder salvar. O que fazia cada save ser muito precioso. E com o passar do tempo, os vizinhos comprando videogame, mais fitas foram aparecendo nas redondezas, né? E a gente foi conhecendo as franquias. No caso do Top Gear 2 que a gente tinha, mais tarde um colega nosso apareceu com o Top Gear 1. E muito mais pra frente apareceu o Top Gear 3000, que era a corrida no espaço. Que também surpreendeu muito a gente na época. Com Donkey Kong foi a mesma coisa. A gente tinha Donkey Kong 2, mais pra frente conhecemos Donkey Kong 1 e muito mais pra frente fomos jogar Donkey Kong 3. A gente foi fechando a sequência dos jogos do Super Nintendo conforme dava na época. E olha, quando a gente empacava numa fase, meu amigo, não existia tutorial, não existia detonado. O que a gente tinha eram algumas revistas da Game Power ou Ação Games, que quando dava a gente comprava, mas quem que tinha dinheiro na quinta série, né, na época? E com isso a gente foi criando uma comunidade de verdade dos gamers da região. Então a gente sabia que o vizinho lá longe tinha um videogame, a gente ia lá e perguntava, oh, como é que faz pra passar tal fase que eu empaquei? Ou então ele perguntava, como é que faz pra transformar o juiz em um cachorro? E assim por diante, sabe? E assim a gente ia trocando dicas juntos, ia criando uma comunidade e ia criando amizades também. E eu lembro que muitos amigos meus, às vezes viajavam 4 ou 5 quilômetros a pé ou de bicicleta para chegar lá em casa e jogar o Street Fighter 2 ou um jogo que a gente jogava muito na época, que era o Superstar Soccer Deluxe. Isso, aquele jogo em que a gente sabia a manha para fazer o juiz virar um cachorro. E de vez em quando alguém aparecia com truques novos, né? Por exemplo, eu lembro até hoje quando um colega meu apareceu com os Fatalities do Mortal Kombat 2. Eu falei, meu Deus!
Mas mesmo assim era muito mais do que jogar, pessoal. Era juntar os amigos, amanhecer jogando, dando risada, aprender junto e fechar os jogos juntos. Foi uma parte muito especial da minha vida. E até hoje eu lembro e guardo no coração. E é claro que tem vários jogos bons que eu não comentei aqui, mas também marcaram a época do Super Nintendo. Teve Indiana Jones, que era bem desafiador e difícil pra caramba. Super Mario, que eu joguei, mas eu nunca zerei Super Mario. Tinha Pac-Man, Bomberman, Knights of the Old Republic. Uma centena de jogos. E quando aparecia um vizinho com uma fita nova, cara, a gente tinha que esperar ele fechar pra poder emprestar pra gente. Nessa caminhada, pessoal, eu fiz muitos amigos. Muitos deles que estão até hoje comigo. E agradeço a Deus por isso. Uma jornada também que me obrigou a aprender alguma coisa de inglês para poder passar algumas fases que a gente não conseguia passar, às vezes, sem um dicionário do lado. E essa foi a minha história, pessoal, de como que eu iniciei no mundo dos jogos. E se você chegou até aqui nesse vídeo, pessoal, tenho certeza que eu desbloqueei alguma memória sua. Então faz um favor pra mim, comenta aqui embaixo qual foi o primeiro videogame que você jogou, onde você jogou e com quem você jogou. Marca aquela pessoa ou compartilha com aquela pessoa que te apresentou o mundo dos jogos. Eu, por exemplo, vou compartilhar esse vídeo com aquele meu irmão que não deixava eu jogar. Não esquece de deixar seu like também para fortalecer o canal e se não é inscrito, se inscreva. Tem muita novidade, coisa bacana chegando por aí. Beleza, pessoal? Dedo no Preguiçaria, o Praga tá indo, valeu. Fui!